Olá, tudo bem com você? Começa agora o De Corpo e Alma. Hoje a gente fala sobre primeiros socorros. Você sabe o que fazer quando acontece alguma coisa, algum acidente perto de você? Você sabe para quem ligar quando acontece alguma coisa para pedir ajuda? Para falar sobre isso, a gente conversa agora com o Robson Andrade, está aqui com a gente. Ele é socorrista do SAMU e vai dar algumas dicas importantes. Seja muito bem-vindo, Robson, Obrigado. Ao nosso programa De Corpo e Alma. E quando a gente fala em atender alguém, socorrer de primeira assim, para muita gente é um choque, né? Para você não, você está acostumado. Mas a gente está aqui para conversar com você, para você passar algumas dicas para a gente quando acontece algum acidente em casa, alguma coisa. Primeiro, claro, tem que ligar para o atendimento, para o socorro, mas o que fazer? Primeira coisa, coloca aqui alguns exemplos, eu peço para você, de acidentes que acontecem em casa e o que as pessoas devem fazer até a chegada do socorro. Consegue colocar alguns exemplos para a gente? Dá para dar alguns exemplos, sim. Nós temos alguns exemplos de clínico, né? E temos exemplos de trauma, né? Acidente domiciliar. Tem vários fatores que podem abranger, né? Uma queda, né? Queda de idoso, né? Alguma coisa assim relacionada também a clínico, desmaio. Mas a primeira coisa que a pessoa tem que ter é calma, né? E saber para quem que deve ligar, né? Um exemplo muito claro, se for um clínico, um desmaio, uma crise convulsiva, até mesmo identificou que é uma parada cardíaca, não está respirando, é clínico, vai ligar para 192, que seria o SAMU, né? Uma questão de incêndio, alguma coisa que envolve gás, descarga elétrica, né? 193, que seria o SIAT, né? Mas a minha particularidade em trabalhar no SAMU, em falar em questão de acidentes, né? Nós atendemos ambos e muitas das vezes nós precisamos de apoio, né? Nós precisamos de apoio ali, digamos, se for uma questão de choque elétrico, nós precisamos atender essa vítima, né? Esse paciente. Nós precisamos muitas vezes do bombeiro para estar desarmando, às vezes com auxílio da Copel também, vai estar ligando o 93, né? Enfim, um ajuda o outro, né, nessa condição. Esses números precisam estar sempre disponíveis e na cabeça das pessoas, né? Exatamente. Acredito que a gente tem que ter na cabeça, vamos falar assim, qualquer situação, a 190 que é para a polícia, sim, o 192 e o 193. Isso, exatamente. Né? Mas essa diferença que a gente tem que frisar bastante. 192 é quando? Se for um clínico ou até mesmo uma questão de algum acidente que não envolva encarceramento, né? Se for uma questão de choque, vazamento de gás, algo químico, seria o pessoal do SIAT, né? O Corpo de Bombeiros, né? Mas muitas das vezes eles acabam, mesmo eles chegando na cena, eles acabam pedindo apoio, questão do médico, né? Aqui na região de Paranavaí, né? Se for questão de Maringá, trabalham em conjunto, né? Às vezes são acionados ambos, né? Mas é mais assim, a questão do clínico, questão de infarto, desmaio, engasgo, SAMU. Algumas particularidades em acidentes também, SAMU. Mas quando envolve algo de grande complexidade, desencarceramento, choque elétrico, incêndios, daí seria o pessoal do SIAT, né? O Corpo de Bombeiro 193. Vamos colocar alguns exemplos desse clínico que você falou. É quando um acidente doméstico em casa. Pode ser isso e pode ser algo como um infarto, alguma coisa assim. Mas é o que acontece dentro de casa. O que acontece com a pessoa ali e a pessoa que está próximo tem que ter um primeiro ato, uma iniciativa. Vamos colocar no exemplo de uma queda de um idoso. Estou em casa, minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó acabou caindo e desmaiando. O que essa pessoa tem que fazer que está ali na hora? Ela deve tocar na pessoa, mover essa pessoa ou não? Sim. Um dos principais erros da população, muitas vezes, não saber até onde ela pode chegar, né? Aqui nem não toque no paciente, né? Um exemplo, se o idoso ele cair de bruço, né, até mesmo com o rosto no chão, né, você deve sim, com cuidadinho, lateralizar o rosto dele para aliviar a respiração,
né? A questão do não tocar é a pessoa, muitas vezes o leigo não saber até onde ele pode chegar, né? E muitas vezes deve tocar sim, né? Com cuidado, a pessoa não vai mexer no pescoço, não vai virar, não vai sacudir, né? Mas sim, ela deve tocar, ela tem que ter um contato, ela tem que saber, pô, tá respirando, né? Ela tá vomitando. Mas uma queda de um idoso, normalmente hoje, o que pode ocasionar, né? O normal do idoso, né? É uma fratura de fêmur, né? É uma fratura de pelve, né? A bacia, né? Então, muitas vezes, o que a pessoa deve manter no momento é a calma, né? Verificar toda a situação, né? De repente, deixar o idoso numa posição confortável, não mexer no membro. Verificou que o membro está lateralizado, está encurtado, ou o idoso está reclamando de dor naquele membro, não mexe naquele membro. Mas ela pode sim promover um conforto para o idoso, né? Afrouxa as roupas, né? Conversa com ela, calma, né? Nós vamos estar chamando aqui o pessoal do SAMU, né? Para estar te oferecendo ali um primeiro socorro, um primeiro atendimento, né? Nesse caso de queda, né? Então, assim, tentar colocar o conforto, mas não movimentar, caiu, tá no chão, colocar numa cadeira, tudo isso, não. Tem que deixar a pessoa ali. Isso, né? não Com movimenta. conforto, mas sem movimentar muito, movimentos bruscos. Isso, não movimenta o idoso ali do jeito que ele tá, né? Por exemplo, se ele caiu ali e ele ficou de bruços, tenta manter um conforto, né? Colocar um cobertor próximo do corpo, né? Para ele que não venha se mexer muito e deixar que o restante nós façamos, né? Não deixar do jeito que ele tá, por exemplo, do jeito que ele caiu, eu vou deixar do jeito que ele tá, não. Veja se ele está respirando, né? Veja como está essa respiração, se ele está vomitando. De repente ele está desmaiado vamos dar um exemplo, né? Muito chulo que poderia acontecer. O idoso caiu com a cabeça lá na água, né? A pessoa fala, não toque nele. Mas, se ela está com o rosto voltado para a água, você não vai mexer, ele vai acabar morrendo por uma asfixia, vai se afogar. Não, eu posso sim, com cuidadinho, lateraliza, tira ele dali, deixa o rostinho dele virado, né? Vai cuidando dele, veja o nível de consciência dele, né? Tenta ver como é que está a sua resposta, né? Nas conversas, né? Vai tentando manter ele alerta até a nossa chegada, né? Essa parte da respiração. Vou ver se a pessoa está respirando, o batimento cardíaco. Tem muita gente que vai tentar ver no pulso, no pescoço, mas nem sempre isso, principalmente no nervosismo, é possível. O jeito mais fácil, imagina a situação de desespero, o jeito mais fácil para a pessoa verificar respiração e batimento cardíaco. A maneira de verificar se a vítima está respirando a primeira coisa, olha a expansão do tórax, né? Mantenha calma ali, veja, não, ela realmente está respirando. Que muitas vezes as pessoas ligam para o 92, ligam para o SAMU, ligam para a central de atendimento, e a primeira coisa, o nervosismo deixa ela cega, ela não vai saber o que fazer, né? Verifica ali movimentos torácicos, né? A expansão do peito, né? O quanto que ela está respirando, né? Eu vou verificar, poxa, eu não estou vendo se ela tem movimento respiratório. Vou checar pulso. Então, normalmente nós orientamos para checar pulso radial, que seria a posição antenar que nós falamos, né? Aqui próximo desse osso rádio. Os 2 dedos nunca com o dedão, porque o dedão tem pulso. Então pode confundir. Então, 2 dedos, verifica, aperta, você pode sentir. Ou região aqui do pescoço, né? Pulso carotídeo. Vai envolver essa musculatura e a traqueia. Então você vai chegar meio próximo, o primeiro desnívelzinho que você aperta para cima, né? Seria uma maneira muito fácil, né, de verificar se tem pulso. Se não tem pulso, você verificou que não tem pulso, não respira, então você pode constatar que a vítima está em parada cardiorrespiratória. Importante se a pessoa souber identificar isso, porque na hora de contratar o serviço de urgência e emergência, quando está explícito isso para a central, normalmente a central envia 2 viaturas, né, que seria a viatura do médico e a viatura básica, né, para ambos se apoiarem ali no atendimento, né, o médico, o enfermeiro, os socorristas, porque envolve uma complexidade no atendimento, né, drogas ali e compressões que podem fazer a vítima voltar, né.
Então, o maior número de informações que a pessoa consegue na hora de passar a informação para o socorro, exatamente. Aí já consegue pronto para determinada situação? É isso, exatamente. E, acima de tudo, calma, né? Tem informações claras, precisas, isso vai ajudar muito no atendimento. Porque muitas vezes a pessoa liga na central, ela está nervosa, passa a informação errada, e às vezes nós chegamos no local, não é aquilo que a pessoa informa, né? Por conta do nervosismo. Então a primeira coisa é calma. Olha, assim, às vezes é difícil a pessoa olhar, ver um ente querido ali numa situação vulnerável e manter a calma. Mas se você é a pessoa mais próxima ali no momento, a primeira coisa é calma. Olha toda a cena, respira, vai lá, toca, vê se ela está respirando realmente, não está respirando. Se é uma queda, mantenha a calma, vai. Porque se a pessoa está consciente numa questão de queda, né? Um idoso numa questão de queda, e você fica nervosa, a pessoa que caiu também não está numa condição de calma, ela vai ficar mais nervosa ainda. Então, dois nervosos ali não vão se ajudar, né? Então, a primeira coisa, quem está ali apoiando, quem está ajudando antes de chamar o socorro, é calma. Analisa toda a cena, analisa o cenário, vê o que está realmente acontecendo para passar a informação certa para a central de atendimento. Aí nós conseguimos um atendimento bem eficaz, né? Porque na hora de passar essas informações, a pessoa precisa entender quais as informações principais. Exatamente. Quais são essas informações principais em relação, o que eu acredito, em relação ao paciente e também a localização, né? Porque também no nervosismo, ela não consegue contar o que aconteceu, não consegue passar a informação de como essa pessoa está em nenhum local. Aí complica a situação de socorro, né? Isso tudo envolve a calma. Já aconteceu de situações de chamarem o nosso serviço para estar atendendo e não passar o endereço correto. Isso vai complicar o atendimento, porque daí nós temos que ficar procurando, nós temos que entrar em contato com a central, o endereço não está batendo, a numeração não está batendo, a rua não está batendo, a central pede uma calma, entre em contato com o solicitante passa, às vezes, uma rua diferente do que ele passou antes. Então, tudo isso complica, né, a eficácia do atendimento. Um atendimento que para nós chegarmos com um bom tempo resposta, às vezes atrasa. Então, tudo tem que ter calma, o solicitante tem que ter calma. Vamos lá para um próximo passo, assim, uma outra situação clínica, que eu acredito que seja, se não for me corrija. O engasgo, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Principalmente crianças, exatamente, idosos. Aconteceu a situação do engasgo, porque a gente tem, acredito que é uma evolução ali, para ver se esse engasgo ele é uma coisa rápida ou se é algo mais complicado. Sim, exatamente. E se é algo que dá para resolver também com o direcionamento no telefone. Como agir? Muitas das vezes a central ele pode direcionar assim, né? Eles podem falar, você vai fazer esse passo, vai fazer esse movimento. Mas para quem está do lado de cá acompanhando, às vezes a pessoa que está se engasgando, ela fica no silêncio. Ou às vezes ela vai fazer aquele movimento universal do engasgado, né? As duas mãos no pescoço, ela vai tentar tossir, né? E quem está em volta vai falar, levanta as mãos para cima, né? Ou tentar abanar. Nós temos aí o engasgo parcial, e temos o engasgo total. O engasgo parcial, normalmente, se nós chegarmos no paciente, naquele que está engasgado ali, está mastigando algo sólido, né? Um adulto que seja, né? Ele está mastigando aquilo. E você chegar para ele com calma, falar assim, vamos lá, tenta tossir. Primeiro estimula ele a tossir, né? Tenta tossir, calma, nunca dê água por cima. Porque essa água ela pode comprometer mais, né? Toma água. Não dê água. Vamos tentar ali na conversa. Tosse, amigão. Tosse, tenta tossir. E a pessoa vai tentar tossir. Se você vê que ela não consegue tossir, nós fazemos a manobra ali de Heimlich, né? Colocamos a pessoa em pé, ou até mesmo se ela estiver sentada, meio que desacordando, sentada mesmo. Nós vamos pegar aqui a nossa mão próximo do umbigo da pessoa e rotacionar para cima e fazer um movimento de J, né? Que seria a manobra de Heimlich, puxando para cima, né? Isso o que acontece? Se for uma obstrução parcial ou total, a quantidade de ar que ainda resta abaixo, no que nós empurramos, ele pode ajudar a expelir o objeto. Isso vai ajudar na desobstrução, né? E acima de tudo, calma e nunca dar nada por cima. Vou dar água para ver se desce. Não, nessa de dar água para ver se desce, pode obstruir mais ainda, né? A questão do nenê, a questão de uma criança, de um bebê,
né? Nós temos ali a manobra de tapotagem, bem calma, né? Primeiro você observa o bebê, né? Coloque ela de costas, né, para você ali, as costas do dorso, segurando ali a cabecinha. Você vai dar 5 tapinhas na região das costas, né? Vai virar ele para você e vai observar, né? Se não desobstruir, com esses 2 dedos, nós vamos fazer 5 compressão aqui no meio do peitinho dele e vai observar. E fazer isso simultaneamente com a cabecinha dele levemente inclinada para baixo, né? 5 manobras nas costas e 5 manobras na região do externo que nós falamos, né? Esse osso externo, né? 5 compressões e observar. E sempre com muita calma, sempre mantendo a calma. E lógico, como um adulto e com a criança, também não dar nada para beber. Isso pode comprometer. E a criança é um pouco mais difícil, né, acompanhar a respiração e o batimento, porque é muito pequeno. Tem que ter mais calma ainda. Exatamente, tem que ter muita calma, né? A criança, da mesma maneira que ela pode evoluir muito rápido, ela pode ter um rebaixamento muito rápido, né? Diferente do adulto, que ele resiste um pouco mais. Não, a criança, ora ele está bem, ora ele tá mal, né? Ele pode decair rapidamente. E um ferimento? Um corte profundo, vamos dizer. A pessoa, ela tem um tempo? Porque aí tem essa dúvida muito eu coloco a pessoa no carro e levo para um pronto atendimento ou eu chamo o atendimento de socorro, o SAMU, por exemplo. Um corte profundo no braço. Ela amarra isso e vai procurar um atendimento ou ela chama o socorro? Olha, sempre é bom chamar o socorro. Nós temos uma complexidade do seguinte: hoje na região de Paranavaí ou Maringá tem uma quantidade X de ambulância por população, né? E muitas das vezes essas ambulâncias, elas podem estar na base, né, esperando o próximo atendimento, ou elas podem estar em outros atendimentos, né? E se ela estiver em outro atendimento, muitas das vezes o que eles podem falar? Aguarda um pouquinho que a ambulância já chega, ou nós já estamos mandando, né? E muitas das vezes eles podem estar orientando, né? Você, seguinte, se você conseguir colocar eles vão orientar. Consegue colocar no carro e levar? Todas as nossas equipes estão empenhadas, né? Agora, se tiver disponível, realmente eles vão mandar. Mas o que fazer em casa? Por exemplo, um corte profundo. Nós temos a questão que nos preocupa, que seria uma hemorragia. Como diferenciar? Nós temos ali uma hemorragia arterial e temos uma hemorragia venosa. Normalmente a arterial, naquele corte, ele vai jorrar o sangue, ele vai pulsar o sangue. Isso é preocupante, né, porque esse sangue ele pode se esvair rapidamente, né? O que fazer? Normalmente pegar um pano limpo, um pano estéril e fazer uma compressão no local. Tá? Fazer uma compressão no local, né? Ou até mesmo elevar aquele membro, que pode dificultar essa hemorragia. Tá? Uma questão de dependendo do corte, uma laceração também, né? Colocar um pano limpo, estéril, né? No local, se você não tiver um pano estéril, quanto mais limpo possível, comprimir, né? Apertar e tentar fazer a remoção. Se a pessoa não sentir fazer confiança em sair do local, espera até a chegada do SAMU, comprimindo bem ali. Isso pode ajudar, isso pode salvar, né? E sempre calma, né? Sempre calma. Lógico que dependendo do corte, dependendo da complexidade, vai envolver, né? Vai envolver o SAMU, vai envolver o SIAT, né? Se for uma amputação, por exemplo, vai envolver uma complexidade do nosso atendimento, né? Entendi. Bom, a gente vai para um rápido intervalo agora e depois do intervalo a gente fala como você pode ajudar no local quando chega o atendimento. Você fez o que pôde enquanto o socorro, o SAMU não chega, mas e quando chega, o que fazer? A gente conta depois do intervalo.
Estamos de volta com o De Corpo e Alma falando sobre primeiros socorros. No primeiro bloco a gente falou sobre o que fazer quando acontece alguma coisa, algum acidente em casa, os primeiros passos até a chegada desse atendimento, do socorro. Agora a gente fala sobre o que não fazer quando o socorro chega, porque a partir do momento que chega o SAMU, os profissionais vão fazer esse atendimento e as pessoas precisam entender que precisa de um espaço e tudo mais, né? Então, exatamente, você como socorrista vai contar pra gente agora o que não fazer para não atrapalhar esse atendimento. Começa como? Nós temos uma regra que nós chamamos de segurança de cena, né? Então, primeiramente, nós prezamos pela segurança de todos os que estão envolvidos, a partir de nossa segurança, né, nós socorristas, segurança dos terceiros que estão no local e do próprio paciente. E para a segurança de todos, terceiros, os que estão ali curiosos, não podem ficar no local. E muitas vezes acaba atrapalhando. Cena de qualquer acidente, queda de moto, uma colisão automobilística, e muitas vezes curiosos chegam com o celular, querem filmar ou querem ver o que está acontecendo, ou até mesmo passam devagar olhando ali, né, o acidente, ver o que está acontecendo. Isso pode atrapalhar. Então, normalmente nós pedimos que curiosos se afastem, né? Se afastem para que não venham gerar outro acidente, ou até mesmo aquele local que nós estamos atendendo. Pode vir gerar um outro acidente sem ter pessoas. Como assim? Por exemplo, aquele local ainda acabou de acontecer. Tem muita gente acumulada no local. De repente vem outro carro desgovernado e pode fazer, como nós dizemos, um strike, né, e atingir mais pessoas, né? Então o que nós recomendamos? Mantenha-se afastado do local, né? No máximo que você pode fazer é ligar para o serviço de urgência, emergência, 192, 193, informar o acidente, mas de longe, né? Se for uma área de rodovia, principalmente, né? Ah, mas o que eu poderia fazer para ajudar? O que você pode fazer para ajudar é normalmente ficar longe, numa distância longe e sinalizar, né? Colocando um triângulo, né? Afastado do local, né? Se for à noite também, nós mesmos já chegamos no local e isso foi bacana, né? O pessoal com celular sinalizando que tinha acidente, mas não na rodovia, né? Pro lado de dentro da defensa metálica, da mureta, né? Tem acidente ali e tal, e acaba ajudando. Mas nunca ficar no local, isso pode atrapalhar. E tem também aquela parte que daí já é uma falta de respeito, né? As pessoas que vão para filmar o que está acontecendo. Exatamente. Isso, além de ser uma falta de respeito, acaba atrapalhando o trabalho? E tem a questão da imagem do paciente também, né? Que é uma questão chata, né? Às vezes a pessoa está numa situação vulnerável, crítica, e tem parentes que podem acabar sabendo, né, da questão do acidente ali de uma maneira indevida, por conta de filmagem, postagem, né? A pessoa não quer ser exposta. E tem gente que chega ali, filma toda a cena, né? E isso também pode acabar complicando, né, o curioso no local, e muitas vezes a gente tem que pedir, amigo, por gentileza, se afasta, baixa o celular, né, se afasta do local, né? Então o que vai envolver muito é a questão da consciência da pessoa. E junto com essas atitudes que atrapalham, tem pessoas que querem falar para vocês o que deve ser feito também? Já aconteceu, né? Pessoas se identificarem como, isso é normal, né? Alguém se identificar, sou da saúde, eu acho que você deveria fazer isso. E muitas vezes nós no local, né, não por soberba, né, mas às vezes nós acaba, bacana, você é da saúde e tal, não, muito obrigado, né, mas por gentileza, se afaste, porque nós temos um protocolo a seguir, né, não desmerecendo ninguém que seja da saúde, o enfermeiro que esteja passando no local, um técnico que esteja passando no local, né. Muitas vezes ele aprendeu de alguma maneira, mas nós temos protocolo a seguir. É passo a passo que deve ser seguido. Nunca desmerecendo o profissional de ninguém, né? Mas simplesmente nós temos protocolos, né? Passo a passo, segurança, como fazer, como agir, dependendo daquele estado crítico que o paciente vai estar, é a maneira que nós vamos agir, né? Mas tem sim, tem pessoas que muitas vezes quer ensinar. Coloca o conhecimento dela. Cada um tem um conhecimento para agir da forma que trabalha. Então, para vocês é um atendimento mais rápido, né? É um protocolo diferente. É um protocolo que nós seguimos. Tanto é que nós fazemos treinamentos
para seguir aqueles protocolos, aqueles passo a passo que são eficazes no nosso atendimento, né? Muitas vezes, algumas vezes, né? Algumas, né? O protocolo ele pode sair fora da curva? Pode, né? Às vezes tem quebra de protocolo? Pode ter, mas tudo tem que caminhar para o bem do paciente, né? Tem que chegar num denominador comum que é o bem do paciente, né? Você falou que tem muita gente que passa quando é um acidente, principalmente, né, numa área pública, passa de carro, passa devagar e isso atrapalha. Estaciona ali próximo a uma ambulância também. Isso pode atrapalhar também? Pode gerar acidente, né? Eu já presenciei, assim, no tempo que eu trabalho, né? Já trabalhei no SAMU de Curitiba, agora no SAMU de Maringá, já trabalhei aqui no SAMU de Paranavaí, né? Tem dou instrução para alguns alunos ali, né? Tem uma instituição que dou instrução. E muitas vezes eu falo para eles o seguinte, a questão de você parar em acostamento, você pode ser outra vítima, né? Eu já presenciei em rodovia, né? Área muito movimentada, local muito movimentado e o curioso parar o veículo ali, daqui a pouco o carro dele é atingido, né? E muitas vezes ele pode ser outra vítima. Então, por isso que nós falamos ali a questão da área quente, é o local do acidente. O pessoal fica longe, né? Ou nem para. Ah, mas é meu parente e tal, meu amigo. Então, quer dar um auxílio, quer passar alguma informação, precisa para nós, mas é para longe do local, né? E, se possível, não ficar perto do local, né? Que isso aí pode gerar, ele pode se tornar uma outra vítima, né? Agora, o trânsito, na hora de sair do local para levar essa vítima para o hospital, para outro lugar, tem esse translado. E as pessoas muitas vezes não entendem qual a urgência nesse caminho. Já passou por situações complicadas no trânsito? Já. Com paciente crítico, né? Muitas vezes nós abrimos ali a questão do código 1, né? Nós ligamos a sirene e os sinais ali intermitentes, que são as luzes, né? E muitas das vezes nós temos ali que costurar no meio do trânsito, né? E tem a questão daqueles que não abrem caminho por medo, né? Algum receio, tá no semáforo, tem medo de passar o semáforo e ser multado, né? Pois nós temos ali essa preferência, né? Nós precisamos muitas vezes da consciência da sociedade, dos motoristas, dos usuários, que abram caminho para a ambulância, né? Ele é o amor de alguém, é o ente querido de alguém que nós estamos atendendo, né? Então, quanto mais tempo nós chegamos ali no centro hospitalar, numa unidade de atendimento, é mais chance de sobrevida que aquele paciente tem. Pode ser um clínico, nós podemos estar atendendo ali uma parada cardíaca, né? Podemos estar atendendo ali um acidente grave, né? Uma vítima de trauma, uma queda de moto, uma vítima que nós acabamos de atender, foi tirado de ferragens e está a bordo da nossa ambulância, ou até mesmo nós estamos deslocando para a ocorrência, podemos não estar com ninguém, mas podemos estar deslocando ao encontro daquela ocorrência, né? Então, muitas vezes nós abrimos sirene, nós abrimos ali com luzes, né? Para que o pessoal venha abrindo, né, caminho para nós. E já aconteceu assim, o pessoal não abrir, com medo de levar multa, semáforo, mas eles podem sim abrir o caminho, podem furar, e depois eles podem pedir a imagem, né, se chegar alguma coisa, né, solicitar a imagem ao departamento de trânsito, eu tive que furar porque a ambulância pediu o caminho. Para justificar, né? Exatamente. Então, entender que esses minutos a mais no trânsito, que você está na frente de uma ambulância, você vai passar num radar ali numa velocidade acima do permitido, vai furar um sinal, mas isso ele tem uma justificativa desde que tem uma ambulância atrás Exatamente. De você. Então, você pode depois justificar essa infração de trânsito, né, com uma imagem, mas pensando sempre que dentro desse veículo de atendimento, dentro dessa ambulância Exatamente. Que o SAMU, o SEAT está levando, tem, como você falou, né, o amor de alguém, a vida de alguém. E Exatamente. A vida é sempre em primeiro lugar. Né? Primeiro lugar. Nós privamos para isso daí, né? Quando nós nos formamos, quando nós estudamos para entrar nessa profissão, nós privamos pela vida, né? Nós damos preferência, né? Muitas vezes a pessoa não sabe, né? Demorou chegar, né? Mas nós estávamos em outra ocorrência, né? Já aconteceu muitas das vezes de nós não almoçarmos, não dá tempo de ir no banheiro, porque estamos em ocorrência, né?
Já aconteceu de eu estar um dia inteiro atendendo e pedir autorização central, nós precisamos comer, né? E quando nós íamos comer, nós íamos nos alimentar, infelizmente não, né? Assim, mas cai uma ocorrência e nós temos que empurrar o prato. Isso nós já entramos na nossa profissão cientes que pode acontecer. Ciente que nós às vezes não vamos comer, não vamos no banheiro, às vezes vamos nos sujar no início do plantão e passar o plantão inteiro sujos, às vezes com os pés molhados de chuva, né? Mas isso assim é por gostar da profissão, por amar a profissão, né? Porque o dinheiro não paga, né? Mas sim o intuito de salvar alguém, de prestar o primeiro atendimento a quem precisa, sem olhar se você vai ser agradecido ou não, isso não paga, né? Isso não paga, isso é impagável. Estar de corpo e alma para ajudar o outro. Exatamente, se empenhar para aquilo, né? Eu já perdi compromissos, né? Por exemplo, assim, o horário vai, digamos, das 7 da noite às 7 da manhã, ou das 7 da manhã às 7 da noite. E às vezes tem um compromisso às 9. E exatamente próximo de você entregar teu plantão, ter uma ocorrência. E você ter que ir para aquela ocorrência porque você ainda está no teu horário, né? Então, assim, estamos cientes disso. Não podemos reclamar disso, né? É uma coisa que o dinheiro não paga, não vai pagar. Quando estamos na base ali, normalmente, né? Estamos nos alimentando, estamos assistindo, estamos conversando. De prontidão, né? De prontidão. Mas a partir do momento que nós saímos, entramos dentro daquela ambulância, nós temos até tempo-resposta, né? Normalmente até 1 minuto para nós sairmos da base, né? E dependendo do trânsito, até a chegada no local. Então, assim, a partir do momento que somos acionados, cai a ocorrência para nós ali, no celular ali, que nós temos um smartphone que é da ambulância, chega a ocorrência, chega o endereço, nós temos ali até 1 minuto ou menos para sair da base, né? Vai cair normalmente para nós, é uma parada cardíaca, é um acidente, é uma queda, um atendimento à criança, né? Então chega para nós ali até 1 minuto para sair da base com prioridade, né? E muitas vezes nós sabemos o que vamos encontrar. Às vezes chega uma informação e às vezes está pior do que chegou para nós. Né? Por isso que é tão importante essas informações preliminares, né? Nesse atendimento. Exatamente. A coleta de informação certa, né? Para passar a central até a nossa chegada, né? Isso ajuda muito no atendimento, na triagem. Agradeço muito essa conversa aqui, acredito que tenha ajudado muito, né? Muita gente fica, claro, que no momento ali acaba o nervosismo tomando conta, mas lembre sempre dessa conversa, reassista essa entrevista também para você saber. Espero que nunca precise passar por isso, mas se precisar, o Robson passou aqui as informações para a gente, para ajudar nesse primeiro atendimento. E no segundo, dê espaço para os profissionais, né? Exatamente. Agradeço mais uma vez a sua companhia e agradeço também a sua participação. Afinal, estamos aqui de corpo e alma para ajudar você. Um grande abraço. Até breve.